Olá, nós temos então uma planilha que tem o nome, peso, idade e altura. Muito bem, vimos que é, um formulário definido, então esse aqui é o formulário, definido com 4 elementos: nome, peso, idade e altura. No clique do botão OK, automaticamente esses dados eles serão inseridos naquela planilha. Então, nós já temos aqui parte do código que realiza essa atividade. Ok? Bom, vamos imaginar então que uma das situações a serem solicitadas, por exemplo, para um exercício, seria identificar qual é a pessoa que tem o maior peso. Ok? Bom, então, a cada clique do mouse, nós sabemos que ele gera uma nova linha. Né? O comando findRow define a quantidade de linhas existente na planilha e nós inserimos no findRow mais um a nova linha. Muito bem, então podemos criar aqui uma variável chamada maior. Vamos criar uma variável aqui, né, chamada maior. Né? Essa variável automaticamente vai receber o primeiro elemento. Então, o primeiro elemento, que na verdade seria o primeiro peso, né, ele estaria então na linha 2, né, e na coluna 2. Ok? Ponto value. Então, essa variável maior, ela guarda sempre, né, um novo maior valor existente. Só que, além disso, eu preciso gravar o nome, né? Tá certo? Então, o nome, cells, né? A princípio, ele vai estar na linha 2, coluna 1, por exemplo, ponto value. Então, eu tenho aqui já definido qual é o valor inicial para a idade, né? E qual é o nome correspondente dessa idade. Eu faço um for, como eu já usei, digamos, a minha coluna 1, por exemplo, né, para armazenar os meus elementos, né, eu poderia começar, a princípio, né, 3 até, então, o findRow mais 1. Ok? Bom, next i. O que eu faço agora? Né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou verificar, então, qual é, né, no meu conjunto de células da linha I, que na verdade ela começa em 3, porque a linha 2 eu já reservei, né, para armazenar aqui a minha variável maior e o nome. Então estão todas na linha 2. Então a partir da linha 3, né, coluna 2, que é a coluna do peso, ponto value. Se isso for maior do que o peso que eu achei, que na verdade é armazenada pela variável maior, eu troco. Né? Então, maior recebe cells, no caso i,2, ponto value. Tá? Não esquecendo também que eu preciso armazenar o nome. Né? Então, cells, né, i,1, ponto value. Tá? E aí eu coloco um end-if aqui. Muito bem, feito isso, né, o próximo passo é, bom, onde vou armazenar, por exemplo, essa informação, certo? Vou armazenar na planilha, vou armazenar no meu formulário, por exemplo. Então, se eu for armazenar essa informação no formulário, tá? Digamos que fosse, por exemplo, um label, né? Então, vamos colocar um label aqui embaixo, olha. Vamos imaginar que seja um label, tá? Vamos imaginar que seja um label aqui embaixo, ok? Esse label, ele foi definido aqui, né? Tá certo? A princípio, vamos imaginar que não tenha nada. Aqui seria um LBL, sei lá, result, que é o resultado, tá? A fonte dele também, vamos colocar como sendo 12, a fonte 12, tá certo? Para que aqui nesse espaço seja mostrado, então, a mensagem.
Então, a mensagem que nós vamos colocar aqui no formulário, ele será mostrado, né, no meu BL Result, né, ou Result Caption. No caption dele, que não tem nada, nós vamos colocar a mensagem. Ok? Então, se nós olharmos então agora no código, vamos abrir o código, né? Vamos abrir o código aqui, tá certo? Então, no código, vamos inserir então aqui, né, um lbl result ponto o caption, no caption dele, tá? Vamos colocar uma mensagem. O que é, né? O maior elemento, ou podemos colocar inclusive, né, nesse caso, o nome, tá? Então vamos colocar assim, nome do maior peso, ok? E comercial, tá? E nome, tá certo? Bom, o que significa esse código, né? O que significa esse código? Aqui eu tenho que o caption é uma string, né? Então eu tenho o nome do maior peso, tá? É uma string, e nome na verdade é uma outra string, né? Então, para associar duas strings, eu posso utilizar o e-comercial, mas na verdade eu poderia até usar o mais, né? O mais nesse caso, como o nome também é uma string, ele funcionaria também, ok? Então, vamos fazer um teste aqui, por exemplo, né? José, tá certo? Eu tenho aqui o peso do José seria 45, a idade, sei lá, 23, a altura 1,70. Muito bem. Se eu colocar OK, tá? Então, ele mostra que o maior peso, né, o nome de maior peso é José, tá certo? Bom, agora vamos colocar então, por exemplo, Pedro da Silva. Pedro da Silva. Agora o peso é maior, vamos imaginar que fosse 50, a idade 22, a altura 1,80 m. Tá? A hora que eu clicar, tem que aparecer o nome do Pedro da Silva aqui no lugar do José. Tá? Então apareceu, olha, Pedro da Silva, porque ele tem o maior peso, certo? Aí se eu mudar aqui para Silva da Costa, por exemplo, tá? Se nós colocarmos aí 60 quilos, né? A idade 28, 1,50 m, ok, vai aparecer aqui também, né? Obviamente, o maior peso. Tudo bem? Ou seja, na verdade, o nome, né, da pessoa que tem maior peso. A princípio, então, digamos que eu tenha Paulo Sérgio, e agora vamos colocar um peso menor que 60, por exemplo, 56, tá? Idade 27, altura 1,60 e ok. Então, aqui, na verdade, ele não vai fazer nenhuma alteração, ele continua com Silva da Costa, né, que nesse caso seria o elemento de maior peso. Ok? Então, a princípio, nós temos essa relação, tá? Para buscar, né, o maior peso, então, eu preciso de um comando, né? Ele tem a característica de ser um comando repetitivo, tá? E o ponto importante é que você não pode esquecer, né, de saber, né, qual é a variável ou qual é a coluna que se busca o maior peso ou o maior elemento, né? E eu vou trabalhar em cima disso aí. Então, no caso, eu estou trabalhando com a coluna 2, que é a coluna peso, né? Se fosse idade, seria a coluna 3, se fosse altura, seria a coluna 4. Tá? Por que essas colunas? Porque são as colunas que estão aqui, né? Ou seja, o peso seria a coluna 2, idade coluna 3 e altura coluna 4. Ok? Outro fator interessante também é que, no caso, eu coloquei a informação no label, né? No label. E se eu quisesse mostrar também outro tipo de informação, por exemplo, como qual é o valor do maior peso, por exemplo, né? Eu poderia inserir aqui. Só que ao invés de mais, eu poderia utilizar, por exemplo, assim, a princípio, né, o e-comercial. Que o e-comercial ele agrupa, digamos assim, ou concatena, vamos imaginar assim, concatena uma string com um elemento que não seja string, como por exemplo, um número. Uma outra situação também que nós observamos aqui, né, no formulário, é que esse botão OK, né,
Então, o botão cancelar, aliás, esse botão cancelar, quando eu clicar no botão cancelar, né, a ideia é que ele não faça nada. Muito pelo contrário, que ele fecha. Né? Então, seria colocar um load me, por exemplo. Tá? Então, um comando para ele poder fechar, né? Fechar o formulário. Né? Então, eu clico, automaticamente ele fecha. Né? Ou seja, eu clico no cancelar, ele fecha. Tá? Uma outra situação também que nós podemos considerar, né, aqui, uma outra situação que nós podemos considerar, então, dentro da nossa planilha, por exemplo, né, seria o que? Observamos que quando nós clicamos um dado, vamos colocar aqui, olha, opa, vamos executar aqui, peraí. Vamos imaginar que tivesse aqui, né, Carlos Antônio, né? Aí eu tenho aqui o peso, sei lá, 45, idade 12 e altura 1,40. A hora que eu colocar OK, ele vem os dados, calcula, obviamente ainda aqui é um maior peso, e os dados continuam aqui. Né? Eu posso fazer uma alteração então nesses dados. Tá certo? Vamos cancelar e a gente pode fazer aqui uma alteração, por exemplo, que depois que ele coloca aqui, a gente pode chamar, por exemplo, né, uma situação de que o meu teste nome ponto teste, por exemplo, né, ele vai ficar com um espaço em branco, tá? O meu teste peso ponto teste também fica com espaço em branco. Meu teste idade ponto teste é igual espaço em branco e meu teste altura ponto teste também espaço em branco. Ou seja, na verdade ele vai mostrar o resultado, só que ele vai limpar, né, os campos, né, que a princípio foram mostrados, né, dentro de cada text box. Né? Então vamos fazer um teste aqui, ó, Carla Maria, né? Digamos que fosse 70 quilos, idade 56, altura digamos que seja 1,78. Né? Eu vou colocar OK, tá certo? Então, olha só, né? Aparece aqui o nome, né? Ela a princípio seria o maior peso, né? Ele já inseriu os dados aqui, tá? E limpou, né? Na verdade fez a limpeza de todos os campos. Se eu colocar aqui um outro nome, por exemplo, né? Idade 23, opa, peso, vamos colocar aqui, ó, 123, por exemplo, idade 80, sei lá, 56 de novo, altura 1,9. Então, o que vai acontecer é que no clicar do OK, ele vai inserir as informações na planilha, né? Inseriu, ele colocou que o maior peso é o do Pedro, esse último que nós inserimos, e limpou todos os campos do textbox. Cancelamos, fechamos e OK.